dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 10 de agosto. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos para a nossa mensagem matutina. Vamos agradecer a Deus a noite que nos concedeu. Nós temos uma bela mensagem para o teu coração, que o nosso querido pastor José dos Santos Ferreira ministrou ontem, mas hoje é a nossa mensagem matutina. Eu quero deixar um versículo para o teu coração, que a mensagem foi muito forte. Ele falava sobre o mundo, como o mundo está vivendo e a carência de Jesus das vidas. E eu quero deixar para o teu coração o versículo 17 do capítulo 10 de Romanos, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O pastor enfatizou muito a necessidade que temos de pregar o Evangelho. Precisamos de aproveitar, não é? Pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Então você é um mensageiro, nós somos, amém? Mas nós vamos estar orando e depois ouvindo a mensagem que veio do coração de Deus, através do coração deste ungido do Senhor, para os nossos corações, amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos a noite de paz que nos concedestes, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela melhora do teu servo, pastor Afonso. Continua trabalhando na vida do teu servo, Pai. Pela minha sobrinha Kika, ó Senhor, ela está hoje no lar da sua mamãe, Nilza. Eu entrego ambas nas tuas mãos, pedindo as tuas ricas bênçãos sobre elas. Oramos também pelo nosso caderno de oração, Pai, por todos aqueles que ainda estão esperando a tua intervenção em suas necessidades, Pai. Agora, pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, ó Senhor, pela tua igreja, que tem a missão de pregar o teu evangelho, que ela é o sal e a luz da terra, Pai. Senhor, entregando todos em tuas mãos. Agora por esses que estão saindo para o seu trabalho, Pai, através dos grupos vão estar nos assistindo, aqueles que, ó Deus, assistirão mais tarde, mas que esta mensagem que falou tão forte ao nosso coração, possa estar falando ao coração de cada um deles também. Assim, oro, entregando o teu ungido pastor José dos Santos Ferreira nas tuas mãos, e que essa palavra encontre guarida nos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus. A palavra, pastor Ferreira, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o mundo está em agonia. Todo mundo está vendo isto. O mundo está em agonia. A pandemia de um lado, tempestade de outro lado, seca de outro lado, incêndios de outro lado. Amados, o mundo está em agonia e está carecendo de misericórdia agora. O mundo está precisando. O nosso país está também carecendo do favor de Deus. E nós precisamos, irmãos, acordar para essa realidade. Nós precisamos despertar para essa realidade. Às vezes eu vejo, algumas igrejas estão buscando um avivamento, mas outras estão paradas, boquiaberta, olhando para o que acontece, se conformando e apenas se admirando do que está acontecendo. Mas não é isso, irmãos, nós temos que ter solução para isso. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, segundo disse o nosso querido Salvador Jesus. Então nós temos muito o que fazer. Em consequência disso tudo, eu vou ler agora a palavra de Deus. Eu queria que abríssemos a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16, que está escrito assim:
É uma palavra que o Espírito Santo colocou no apóstolo Paulo para que ele falasse. E essa palavra, amados, é um despertamento para a igreja. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Olha isto. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque é uma obrigação minha pregar o Evangelho. Amados, eu abracei essa obrigação quando me converti, há mais de 70 anos atrás, 74 anos atrás. Comecei a pregar esse Evangelho. Não parei até hoje, não quero parar. Quero ir até o meu último instante, meu último suspiro, pregando esse Evangelho maravilhoso do Senhor. Porque ai de mim se não pregar. É a minha obrigação, é a obrigação de cada membro da igreja, de cada santo, é a obrigação de cada pastor, de cada obreiro, de cada missionário, de cada membro da igreja. Ai de mim se não pregar o Evangelho. É uma obrigação minha, não é favor. Eu não estou fazendo favor a Deus, Deus não precisa disso. Não, não. Ele dá uma ordem e espera que se cumpra. Pois bem, e o Senhor deu essa ordem ao apóstolo Paulo, quando lá no caminho de Damasco, fez ele passar por aquele vexame, ficar cego, guiado pela mão. E Deus disse a Ananias, ele há de entender, ele vai ver quanto há de padecer pelo meu nome. Pois bem, e colocou nele a palavra para os gentios, porque por isso essa palavra chegou até nós, e eles, ai de mim se não anunciar o Evangelho. É uma obrigação minha, não é favor. Eu não posso me gloriar por isso. Eu tenho que pregar o Evangelho. Em certo lugar ele disse que uns pregam por vaidade, outros pregam por inveja, outros pregam para tentar aumentar o meu sofrimento, e eu não estou ligando para isso. Contanto que o nome de Jesus seja pregado, ou a tempo e fora de tempo, que ele seja pregado. Amados, é um aviso para a igreja hoje, é um despertamento para a igreja hoje. Olha, a igreja tem dormido durante muito tempo, mas agora não é tempo de dormir, agora é tempo de acordar. Olhem para o estado do mundo, olhemos para o estado do mundo. Olhemos para o mundo inteiro agora. Esse mundo que Deus criou para a glória do seu nome. Esses homens que Deus criou, sua imagem e semelhança, para conversar com eles, para ter relacionamento com eles. Um relacionamento espiritual profundo entre Deus e a sua criatura, imagem e semelhança sua. Mas o inimigo chegou e atrapalhou tudo isso, plantando o pecado no coração de Eva e de toda a humanidade. Mas o Senhor não esqueceu o motivo porque nos fez sua imagem e semelhança. O que é que ele fez? Muito antes que nós existíssemos, ele deu o seu filho, antes que houvesse lua, sol, estrelas no céu, o filho dele morreu por nós ali. A Escritura está dizendo isso. Muito antes que a gente nascesse, ele já conhecia nossa vida, nossos pecados, nossos deslizes, todos eles. E mesmo assim nos amou, mesmo assim quis nos salvar, mesmo assim nos deu seu Filho amado, que deixou a glória para descer a esse mundo, por minha causa, por sua causa, meu amado irmão. Olha onde nós estávamos e de onde ele nos tirou. Olha quem éramos nós, mortos nas nossas ofensas e pecados, como diz a palavra. Mas ele nos tirou dali. O Senhor Jesus nos transportou da morte para a vida através do seu Evangelho glorioso e santo.
Pois bem, e agora o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar. Não, mas não é ai dele só não, é ai de mim também, é ai de cada um de nós se não pregar o evangelho, se não anunciar. Por quê, meus amados? Por quê? Porque a salvação do homem, a conversão do homem, depende dele ouvir esse evangelho, depende dele conhecer esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos. Pois bem, e só através do conhecimento de Jesus é que nós podemos chamar o nosso amado Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Eita maravilha de Deus. Pai nosso, eu sou herdeiro de toda a riqueza celestial, porque sou filho do Pai, sou filho de Deus. E Deus gostaria, e Deus quer, que os homens passem por esse processo, que os homens passem por essa transformação. Mandou seu Filho para que ele nos salvasse, não mandou para nos julgar, para nos condenar, não. Condenados nós já estávamos, todos nós já estávamos condenados. Ele nos mandou seu Filho para nos livrar dessa condenação. E ele veio, e o Senhor Jesus veio, e tudo sofreu, e chorou por nós, e agonizou-se por nós, e sofreu por nós. Pois bem, meus amados, mas ele pôde dizer, está consumado, terminou a obra salvadora do Senhor. Pois bem, hoje eu, que devia estar no inferno já há muito tempo, estou aqui pregando esse evangelho glorioso. Muitos de vocês que estão nos ouvindo, muitos da igreja de Deus que estão nos ouvindo agora, estariam no inferno se não fosse Jesus. Já teriam sido mortos, assassinados, ou se suicidariam, coisas assim, mas estariam muitos no inferno. Mas porque o Senhor Jesus veio e nos lavou dos nossos pecados, nós estamos aqui na terra pregando esse evangelho. Então não vamos parar de pregar, não vamos deixar de pregar. Ai de nós, se nós pararmos. A Escritura diz, Paulo disse, ai de mim. Você pode dizer a mesma coisa, ai de mim. Eu digo a mesma coisa, ai de mim, se eu não pregar o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo entrou na cidade de Corinto para pregar, houve um levante muito grande contra ele, mas o Senhor disse para ele, Paulo, não temas, eu estou contigo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade. E Paulo obedeceu, e ali a grande igreja de Corinto floresceu e deu fruto para a eternidade. Pois bem, amados, o nosso Deus, ele ouve a nossa pregação, ele aprova a nossa pregação. E o que é maravilhoso nós sabermos o seguinte, é que a pregação do Evangelho, ela exalta o Senhor, ela glorifica a Deus. A pregação do Evangelho glorifica a Deus, você não quer glorificá-lo? A pregação do Evangelho, ele traz alegria para o céu. Você não quer alegrar o céu do Senhor? Você não quer alegrar o céu pregando o Evangelho, salvando pecadores? Você pode fazer isso. Deus está lhe dando condições de fazer isso. Você que é salvo, não pare aí. Não fique apenas glória, glória, vencendo vem Jesus, não. Ele vai vencer se você trabalhar, se nós trabalharmos. Ele é vitorioso, mas só descerá depois que o Evangelho for pregado a todas as nações. E quantas pessoas há carecendo de ouvir o Evangelho? Vamos pregar, alegrar o céu. O Senhor Jesus nos garantiu que o céu se alegra, os anjos de Deus se alegram
quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Vamos contribuir com isso. Vamos alegrar o céu. E não é só o céu que se alegra. Não. O Evangelho também, ele é pregado para abençoar o mundo. O mundo está carecendo, meus amados irmãos. O mundo está carecendo do Evangelho, como você carece de pão todo dia, como você carece desse ar que você está respirando, como você carece da luz do sol para viver, como você carece do seu alimento para viver. O mundo está carecendo de Cristo. O mundo está precisando de Cristo. Será que não dói a situação das nações como está? Será que nós não sentimos, não dói em nós a situação dos outros? Será que não dói em nós a alegria, a tristeza, digo, as lágrimas desse povo que está sofrendo aí com essa pandemia? Vamos pregar o Evangelho. Ai de mim e ai de você, se você não pregar. Eu fico vendo as igrejas hoje, meus amados irmãos, muitos missionários e missionárias nas igrejas, dando recado aos irmãos ali, recado de Deus para o irmão. Por que você não leva esse recado para aquele pecador que cruza com você, que mora ao seu lado, que mora dentro de sua casa talvez? Por que você não leva esse recado de Deus para eles, mostrando que só Jesus pode livrar? Dá recado dentro da igreja do irmão para outro. Não encontramos isso na igreja primitiva. Não encontramos isso no Evangelho de Cristo. Essa questão de tem um recado de Deus para o irmão. Que é isso, meus irmãos? O recado de Deus agora é para o pecador, é para o indigente, é para o ímpio, é para o infiel que está perdido, que vai para o inferno, que vai sofrer eternamente se você não pregar o Evangelho de Cristo. Olhe, a sua pregação, a minha pregação, se for a mensagem de Deus e não a do homem, ela abençoa o mundo, ela abençoa o pecador, ela abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Além de tudo, também, pregar o Evangelho é obedecer ao Senhor Jesus. É obedecer, é ordem dele, é ordem dele. Ele disse que sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ele mandou pregar. Lá encontramos em Mateus, ide por todo o mundo, anunciai, mostrai, falai, ensinai aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho ensinado a vocês, aquilo que vocês aprenderam comigo, aquilo que eu preguei. Vão e preguem. E às vezes nós ficamos, irmãos, entre as quatro paredes da igreja, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E nessa história de vencendo vem Jesus, já vamos para 2021 anos e o Senhor ainda não voltou. Se nós tivéssemos pregado o Evangelho como Ele mandou, talvez Ele até já tivesse vindo, quem sabe? Sabe Deus. Mas olha, vamos pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo sentiu bem quando disse ai de mim se não pregar o Evangelho. Há um hino na harpa cristã que pergunta, posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não, você não vai comparecer de mão vazia. Você leva pecadores a Jesus, ou você leva o sangue do ímpio nas suas mãos. Olhe agora para a sua mão, meu irmão, minha irmã. Olhe para as suas mãos.
parecem limpas. Será que o Senhor não está vendo o sangue do ímpio na minha mão? Porque eu não prego, porque eu não falo, porque eu não amo, porque eu não choro por eles, eu não lamento por eles, eu não compareço diante de Deus pela salvação deles. Não. Será que no grande dia não vai aparecer muitos ímpios acusando o crente? Ele era meu patrão e nunca pregou para mim. Ou eu era o patrão dele, dei emprego a ele para ele sustentar a família, e ele nunca falou comigo, Senhor. Ele nunca pregou para mim. Agora eu estou aqui perdido. Agora eu estou aqui perdido. Meus amados irmãos, meus amados companheiros, meus amados obreiros, pensai nisso um pouco. Não nos conformemos, não aceitemos que tantos amigos nossos se percam porque nós não falamos, porque nós não amamos, porque nós não oramos, não choramos por eles, não procuramos salvá-los, não procuramos pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, disse Paulo. Mas esse ai de mim não é dele só, não. Ai de mim é de cada crente que, sendo salvo porque ouviu a pregação, foi salvo porque outros pregaram, e ele acomodou-se com a sua salvação, não pregou para ninguém, não deu testemunho para ninguém, não testemunhou com a sua vida, não mudou. Quer dizer, essa pessoa terá sido salva? Não foi, não. O salvo nasce de novo, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, está sentado nos lugares celestiais com Cristo, já ressuscitou, é nova criatura, a vida dele está escondida em Deus com Cristo Jesus. A vida dele está escondida com Cristo Jesus em Deus. Ele não é mais dono de si. Mas olhe para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Olhe para a sua vida, como é que você se julga? Você diz, a minha vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, não é não. Então você não é crente. Então você não nasceu de novo. Então você não morreu com Cristo. A Escritura diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu morri com o meu Salvador. Eu o matei. Eu o matei com os meus pecados, mas morri com ele. E ressuscitei com ele, quando ele ressuscitou. A Escritura diz que fomos sepultados com Cristo pelo batismo e ressuscitados para uma nova vida. Então, o salvo, o que nasceu de novo, a nova criatura, não é dona de si. Nem pode ficar sem pregar. Nem pode ficar sem amar o pecador. Não pode ficar sem orar pelo pecador. Não pode ficar sem paixão pelas almas perdidas. Temos que ter isso no coração. Temos que ter isso na alma. Oh, amados, me ajudem. Por misericórdia. Não deixem o pastor Ferreira sofrer sozinho com isso. Eu estou sofrendo com isso. Lamentando não poder mais ser como eu era quando era mais novo, viajando, pregando a palavra de Deus. Continuo pregando a palavra de Deus, mas eu queria uma liberdade maior. Ontem perguntava ao menino qual era a idade dele, ele disse que era 6 anos e ia fazer 7. E eu me lembro que eu tenho filho que se batizou com 8 anos de idade.
hoje é pastor, está aqui ao meu lado. É o pastor Rogério. Pois bem, nós precisamos, amados, pregar e dar o testemunho, viver o Evangelho. Nós não podemos dar testemunho sem santificação. O livro Levítico diz, Deus fala para o povo e diz, sede santos porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro relembra isso na sua carta. Ele diz que nós nos lembremos de que está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, amados, devemos nos santificar para pregar aos outros esse evangelho maravilhoso. Se você é um salvo, santifique-se para pregar, para levar, para ajudar, para socorrer os que estão morrendo sem Cristo. Olhe para essa pandemia. Só Deus sabe quantos caíram no inferno com essa pandemia. Também só Ele sabe quantos entraram no céu com essa pandemia. Aos que entraram nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Foram salvos. A Escritura diz que bem-aventurado aquele que morre no Senhor agora. Que desde agora morre no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos, suas obras o sigam. Aqueles que eram realmente salvos e morreram, estão agora com o Senhor, estão agora com Jesus, sentado nos lugares celestiais. Por que eles estão lá? Porque alguém pregou para eles e eles aceitaram. Então você, olhe para o seu vizinho, olhe para aquele que está passando, olhe para aquele que está perto de você, olhe para o seu amigo, ore por ele. Ore por ele, pregue para ele. Às vezes, a gente não quer pregar o evangelho para uma pessoa com medo de perder um amigo. Amados, é melhor que a gente perca um amigo porque pregou o evangelho para ele, do que ser acusado por ele na eternidade. Senhor, ele me conhecia, ele era meu amigo, ele andava comigo, mas nunca me falou de Jesus. E agora eu estou aqui perdido para sempre, sem condições de corrigir essa situação. Meus amados irmãos, vamos honrar a Deus pregando o Evangelho. Vamos alegrar o céu pregando o Evangelho. Vamos abençoar o mundo pregando o Evangelho. Vamos obedecer ao nosso amado Jesus pregando o Evangelho. Olha, Ele veio e morreu por nós naquela cruz. Deu a vida por nós ali no Calvário. Eu imagino como Ele se alegra quando o Evangelho é pregado e alguém aceita. E lá mesmo, Ele escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. E lava essa pessoa com o seu sangue. E apresenta essa pessoa ao Pai, branca como a neve. Oh, maravilha de Deus! Vale a pena, irmãos. É imposta essa obrigação a nós. E ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Não vamos permitir que nós vamos para a eternidade levando sangue de ímpio nas nossas mãos, porque tivemos ocasiões de pregar. Tivemos condições de pregar. Tivemos oportunidade de pregar. E não o fizemos. E não pregamos. Ai de nós. Ai de você. Ai daquele que não prega. E eu gostaria de falar àquele que está ouvindo agora essa live e ainda não é crente no Senhor. Meu querido, minha querida, entregue a sua vida agora a Jesus. Ele está esperando você. Ele quer preparar um lugar para você na eternidade, junto dele.
junto dele. Não fique pensando, mas eu sou muito pecador, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que o sangue do Senhor não possa lavar, não possa perdoar. Não há pecado. O Senhor Jesus, Ele espera que você confesse a Deus o seu pecado, reconheça que é pecador, confesse o seu pecado e aceite a salvação. E uma vez aceitando, é no átimo, é no momento. Não é para amanhã, nem para depois. Eu me lembro, quando eu aceitei o Senhor Jesus, foi no momento que todo o mundo que eu havia construído desabou, foi abaixo, e eu entrei em um novo mundo na presença do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, faça isso. Olha, não se conforme. Se você foi salvo, Deus salvou você e você está no mundo, é para pregar o evangelho dele, é para testemunhar dele, é para que o mundo veja em você a mudança que Jesus faz. O mundo veja em você aquilo que Deus pode fazer com um caco. Porque todos nós somos como cacos de barro, mas um caco lavado, um caco remido, um caco que pode orar, um caco que pode receber a bênção de Deus, um caco no qual o Deus eterno habita, um caco no qual o Espírito Santo faz morada, um caco no qual Jesus vem com o Pai e faz morada em nós, morada de Deus em Espírito, naquilo que era um caco de barro, sem valor. Oh, Deus maravilhoso! Amados, pensai um pouco. Amados, pensai um pouco e acordai. Não se conforme em ficar só na igreja. Deus mandou recado. Tem um recado de Deus para o irmão? Um recado de Deus não, irmãos? Mande essa pessoa dar um recado ao ímpio, que está lá perto dele. Mande essa pessoa levar o recado para o ímpio. A você, que é um santo, que é filho de Deus, Deus não manda recado não. Deus fala através da sua palavra. Deus orienta você. Deus abençoa você. Leia a Bíblia e você sabe o que é que Deus está falando para você. Leia principalmente o Novo Testamento e comece pelo Evangelho de João. Logo no princípio do Evangelho, você encontra uma coisa maravilhosa. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, que beleza. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Jesus maravilhoso, que era a palavra viva, se fez carne, se fez um homem igual a mim. Menos no pecado, é claro. Menos no pecado. Mas no mais ele foi igual a mim. Sofreu. Comeu peixinho com pão. E andou descalço. E foi batizado no Rio Jordão. E chamou os homens. Olha como ele começou a chamar os homens. Encontrou Pedro. Sabe o que é que ele disse a Pedro? E ao irmão? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores, estavam lá pescando no mar. Jesus disse, olha, eu faço de vocês pescadores de homens. Venham após mim. E Pedro foi. E os discípulos foram. E quantos homens Pedro pescou para a eternidade? Oh, aleluia! Jesus não engana ninguém.
Jesus não promete aquilo que ele não quer fazer. Ele não promete aquilo que ele não quer fazer. Ele só promete aquilo que ele quer fazer e vai fazer se você der lugar. Ele diz que se você crer, passou da morte para a vida. Não é engano não, eu estou aqui. Eu sou um desses que já passou da morte para a vida. Ele não engana ninguém não. Ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele morreu por você, por mim, por nós. Ele morreu naquela cruz, derramou sangue no Getsemane e derramou sangue na cruz. Suou sangue, imagine a agonia dele por minha causa, por minha causa. Ele suou sangue. O suor dele foi transformado em grossas gotas de sangue que desciam até o chão. Por mim, meus amados. E por você, meu irmão, minha irmã. E por você, meu ouvinte. Por você. Não dói. Você não pensa nisso. Você não acredita nisso. Você não aceita isso. Qualquer que seja o seu pecado, Deus quer lhe perdoar. Jesus quer lavar seu pecado. E você pode ser o homem mais feliz do mundo. Abençoado na eternidade. Aceite a Jesus agora. Aceite a Jesus agora. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não lhe pertence. Eu me lembro que eu pregava o evangelho numa cidade e um homem zombava do evangelho, rindo olhando para a minha cara. Até que chegou o momento que eu senti no coração, fala agora. E eu disse, homem, tu pode estar dando o último sorriso da tua vida. Aí ele escondeu-se atrás da porta. Tu pode estar dando o último sorriso da tua vida. Tu não sabe o que estás fazendo. Deus está te julgando agora. Muito bem, irmãos, isso foi à noite. Madrugadinha, aliás, 7 horas, chega um homem na porta da casa onde eu estava. Pastor Ferreira ainda está aí ou já foi embora? Não, está aqui ele. Pastor Ferreira queria falar uma coisa para o irmão. Fala, meu irmão. Aquele homem, lembra? Lembro. Mataram ele agora às 4 horas da madrugada. Na realidade, ele estava dando o último sorriso. Pense nisso, você. Pense nisso. Será que você não está tendo sua última oportunidade? Aquele homem, alguém chegou às 4 horas da madrugada, bateu na porta, chamou pelo nome. Quando ele abriu a porta, não deu tempo de dizer nada. Recebeu uma chuva de tiros na cara, caiu ali mesmo na porta e ali mesmo ele morreu. Olha, não desejo isso para ninguém. Desejo que você aceite Jesus agora. Creia em Jesus. Deposite a sua vida nas mãos dele e descanse em paz. E tenha esta noite, a noite mais feliz da sua vida. Até agora. Porque de agora em diante, outras noites felizes vão acontecer se você crê em Jesus. E se dispuser a fazer a vontade dele. Pregar a palavra dele. Fazer, como diz Paulo, ai de mim se eu não pregar. Eu não quero que nenhum ímpio na eternidade me acuse de ter sido meu amigo, ter andado comigo e eu não ter falado com ele, não. Não permita que isso aconteça. Você tem amigos, você é crente e tem amigos, fale aos seus amigos. Mesmo que ele se torne seu inimigo porque você falou, não faz mal. Perante Deus, você está justificado, abençoado, porque falou daquilo que Deus mandou você falar para ele. Se ele aceitou ou não, zangou ou não, isso é problema dele, já não é seu. O seu problema é pregar o evangelho para ele, como Deus mandou você pregar o evangelho.
ide, pregai a todas as nações. E o Senhor Jesus disse, olha, só volto quando o Evangelho for pregado a todas as nações como testemunho. Como testemunho. Então virá o fim. Antes vem o princípio de dores, vem a agonia, vem tudo isso, guerra, rumores de guerra, está aí, acontecendo no mundo. Tragédias, explosões, vulcões entrando em erupção. Está acontecendo no mundo. O mundo está fervendo, irmãos. O mundo está fervendo. Corramos um pouco para ver se ainda conseguimos salvar alguém. Ainda conseguimos salvar alguém. E esse alguém pode ser você, meu querido ouvinte. Você, minha querida ouvinte. Eu estou orando por você. Não sei quem é você, nunca vi você, não sei onde você mora, nem como se chama. Mas eu estarei orando por todos aqueles que ouviram essa live e por aqueles por onde essa live vai ser semeada depois. Por aqueles que assistirão esse trabalho depois, eu estarei orando por você, mesmo nunca tendo lhe visto, nem sabendo você quem é. Mas estarei orando por você diante de Deus e Ele sabe disso. Ouça esta palavra. Aceite esse Jesus maravilhoso e não se conforme com o mundo que Ele cerca. Deus vos abençoe. Deus seja conosco. Amém e amém. Amém.